Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos e queridas. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos, Rádio Rio de Janeiro, Fundação Cultural Espírita Paulo de Tarso. É importante considerar que, quando a Fundação Paulo de Tarso se apresenta como uma fundação cultural, diz bem de sua missão e do seu propósito. Cultura. O que é cultura? Pode-se entendê-la da maneira mais simples. Primeiro, cultura é uma das marcantes diferenças entre o animal e o homem. Diz-se que o animal ele não é capaz de criar. Ele repete, pelo instinto, comportamentos que lhe são adredemente preparados. O homem, saindo da natureza, pondo-se de pé pela inteligência, desde a hora inaugural da evolução nominal, ele passa a estabelecer uma relação com a natureza, com o mundo exterior, mediada pela inteligência, como nos dizem os Espíritos na pergunta 71 do Livro dos Espíritos, quando define a inteligência como uma mediadora dessa relação natural homem e mundo exterior, tanto quanto no processo evolutivo adiante consigo mesmo. Portanto, a inteligência ela é fundamental como definidora do homem, espírito imortal, criado simples e ignorante, passando pela fieira da evolução, pelo reino mineral, vegetal, animal, até adentrar o reino hominal, e daí inicia uma longa jornada na qual a inteligência vai se desenvolvendo passo a passo. E a inteligência, ou o progresso moral, alerta-nos o Espírito e Lei do Progresso, é fundamental, porque ela precede a evolução moral. Acrescente-se que em lei de sociedade, Kardec, perguntando se era a lei de sociedade natural, se é da ordem natural a vida em a sociedade, os Espíritos dizem que sim, dizendo assim: Deus deu ao homem a palavra. A palavra é uma marca, tal qual a inteligência, do homem, do espírito na condição já hominal, do reino hominal. A palavra ele a utiliza para se relacionar, para trocar, para dialogar. E a palavra é a base da cultura. E a palavra, ela pode ser falada, escrita. Dito isso, vamos ao tema do nosso programa de hoje. Vamos ter um livro em foco no programa, nessa edição. É o livro Ensina-nos a Orar, do escritor, professor, doutor em educação, Álvaro Crispino. Ensina-nos a Orar, da autoria de Álvaro Crispino, será o livro em foco na edição de hoje. Mas, antes de tratar especificamente do livro Ensina-nos a Orar, caberia, em pensando o homem como um ser cultural, que transcende, através da cultura, a condição anterior biológica, deve-se ter uma pergunta muito clara. O que é o livro?
Para fins estatísticos, na década de 1960, a Unesco considerou o livro uma publicação impressa, não periódica, que consta de, no mínimo, 56 páginas, sem contar as capas. O livro é um produto industrial, mas também é mais do que um simples produto. O primeiro conceito que deveríamos reter é de que o livro como objeto é um veículo, o suporte de uma informação. O livro é uma das mais revolucionárias invenções do homem. A Enciclopédia Abril, 1972, publicada pelo editor e empresário Victor Civita, no verbete livro, traz concisas e importantes informações sobre a história do livro. A seguir, transcrevemos alguns tópicos desse estudo didático. O livro na Antiguidade. Antes mesmo que o homem pensasse em utilizar determinados materiais para escrever, como, por exemplo, fibras vegetais e tecidos, as bibliotecas da antiguidade estavam repletas de textos gravados em tabuinhas de barro cozida. Eram os primeiros livros, depois, progressivamente modificados, até chegarem a ser feitos em grandes tiragens, em papel impresso mecanicamente, proporcionando facilidade de leitura e transporte. Com eles, tornou-se possível, em todas as épocas, transmitir fatos, acontecimentos históricos, descobertas, tratados, códigos ou apenas entretenimento. Como sua fabricação, a função do livro sofreu enormes modificações dentro das mais diversas sociedades, a ponto de constituir uma mercadoria especial, com técnica, intenção e utilização determinadas. No moderno movimento editorial da chamada sociedade de consumo, o livro pode ser considerado uma mercadoria cultural, o maior ou menor significado num contexto socioeconômico em que é publicado. Enquanto mercadoria, pode ser comprado, vendido ou trocado. Isso não ocorre, porém, com sua função intrínseca, insubstituível. Pode dizer que o livro é essencialmente um instrumento cultural de difusão de ideias, transmissão de conceitos, documentação, inclusive fotográfica e fonográfica, entretenimento ou ainda de condensação e acumulação do conhecimento. A palavra escrita venceu o tempo e o livro conquistou o espaço. Teoricamente, toda a humanidade pode ser atingida por textos que difundem ideias que vão de Sócrates e Horácio a Sartre e MC Lujan, de Adolf Hitler a Karl Marx. Espelho da sociedade. A história do livro confunde-se em muitos aspectos com a história da humanidade. Sempre que escolhem frases e temas e transmitem ideias e conceitos, os escritores estão elegendo o que consideram significativo no momento histórico e cultural que vivem, e assim fornecem dados para análise de sua sociedade. O conteúdo de um livro, aceito, discutido ou refutado socialmente, integra a estrutura intelectual dos grupos sociais. Nos primeiros tempos, o escritor geralmente vivia em contato direto com seu público, que era formado por poucos letrados, já ciente das opiniões, ideias, imaginação e tese do autor, pela própria convivência que tinham com ele. Muitas vezes, mesmo antes de ser redigido o texto, as ideias nele contidas já haviam sido intensamente discutidas pelo escritor e parte de seus leitores. Nessa época, como em várias outras, não se pensava na enorme porcentagem de analfabetos. Até o século XV, o livro servia exclusivamente a uma pequena minoria de sábios e estudiosos que constituíam os círculos intelectuais, confinados aos mosteiros durante o começo da Idade Média e que tinham acesso às bibliotecas cheias de manuscritos ricamente ilustrados. Com o reflorescimento comercial europeu, nos fins do século XIV, burgueses e comerciantes passaram a integrar o mercado livreiro da época. A erudição lacerou-se e o número de escritores aumentou, surgindo também as primeiras obras escritas em línguas que não o latim e o grego, reservadas aos textos clássicos e aos assuntos considerados dignos de atenção. Nos séculos XVI e XVII, surgiram diversas literaturas nacionais,
demonstrando, além do florescimento intelectual da época, que a população letrada dos países europeus estava mais capacitada a adquirir obras escritas. Trechos do livro Einstein, o Enigma do Universo, por Peter Hoffmann. É interessante essa leitura e quando, a certa altura, diz que a palavra escrita venceu o tempo e o livro conquistou o espaço. E, anteriormente, temos aqui, o livro é essencialmente um instrumento cultural de difusão de ideias, transmissão de conceitos, documentação, entretenimento, condensa e acumula conhecimento. O que você diria sobre isso, Rebeca? Você hoje que está como acadêmica, né, de uma universidade que trata do tema, né, a sua formação futura é de cuidar, bem entre aspas, do livro, não é? Como esse bem precioso, e você, no momento, faz um estágio aonde? Na Biblioteca Nacional, e eu sou da área de biblioteconomia. E eu acho que esse trecho, ele diz claramente a essência e o porquê de existir áreas como a biblioteconomia, porque o livro é realmente isso. Eu acho que com o avanço da tecnologia e a gente consumir tanto séries, conteúdos digitais, pesquisar tantas coisas no Google, por exemplo, a gente esquece o que o livro realmente é e qual é o grande objetivo do livro, né? Como o livro realmente é, como o autor disse, um instrumento cultural de difusão de ideias. E como torna-se ainda mais importante o estímulo da leitura, o estímulo de diversos tipos de leitura, né? Não necessariamente alguns mais cultos ou não, e por todas as partes da sociedade, para que a gente possa, tanto como ele também disse aqui, transmitir conceitos, transmitir ideias, transmitir conhecimento, mas assim como a gente pode também produzir conhecimento a partir disso, porque a gente aprende, passa para as outras pessoas, a gente começa a escrever, a gente se comunica, então a gente enriquece a sociedade e a gente alimenta uma memória, a memória social, a memória da nossa história, a memória da nossa cultura, porque querendo ou não, hoje a gente tem diversas formas de guardar o conhecimento, que também são muito válidas e também são extremamente consideradas como instrumentos culturais de difusão de ideia, mas é muito importante não perder o valor que o livro tem, né? E realmente ver o livro como um instrumento tanto para a gente distribuir ideias, mas também para a gente preservar muitas memórias e muitas coisas que iriam ser esquecidas, né, ao longo dos séculos. É interessante pensar a história humana a partir do livro. Lá nos tempos recuados da história, houve uma importante biblioteca, uma das mais importantes daquele momento histórico. A Biblioteca de Alexandria. Levou esse nome por conta de Alexandre o Magno. Veja, ele era um guerreiro, ele era um conquistador. Parece contraditório, mas ele foi educado por um filósofo grego, que o fez desenvolver o lado intelectual, o interesse pelo livro. Também é curioso que quando o homem bruto, bárbaro, faz suas invasões, ele, pensando em dominar com as armas, com soldados, ou pelo poder econômico, político, ele também quer exercer o domínio das ideias. E aí, o livro é atingido. Toma-se o livro como se ele fora o inimigo do homem. E, por isso, a Biblioteca de Alexandria foi posta ao chão, derrubada, destruída pelos bárbaros. Esse é o processo
histórico dialético. É importante, na Fundação Cultural Espírita Paulo de Tarso, já que estamos falando de cultura espírita, lembrar que Allan Kardec foi um culto, na melhor expressão do termo, aquele que se cultivava, se trabalhava, era um professor, um educador, e no Livro dos Espíritos, no item 8º da introdução, ele diz assim: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova. Então, veja, cultura é isso. Cultura é uma ordem de ideias, de coisas, de prática, de relações que vão se dando no tempo num processo de mudança, de maneira bem dinâmica, né? Então, quando falamos de cultura espírita, estamos falando de uma nova ordem de coisas, ideias, propostas, valores, conduta, princípios, relações, e a doutrina espírita surgiu no século XIX, em sua segunda metade, através de um livro, o primeiro, o Livro dos Espíritos. Mas, concluindo esse primeiro bloco do nosso programa da edição de hoje, vamos caminhar às conclusões pedindo a Rebeca que nos leia uma poesia muito interessante sobre o livro, de Ednice Fraga. O Livro. O livro é uma conexão divina, onde uma letra a outra se aglutina, para formar palavras e orações, onde cada frase é ordenada, para ser lida e interpretada entre vírgulas, pontos e travessões. O livro é vivo, ele tem vida, pois ao fim de cada página lida, sente o conhecimento pulsar. O livro é uma linda obra-prima. Ele é um amigo que nos ensina, que nos educa mesmo sem falar. O livro é o real instrumento do professor, que com o intento dá de si todo o melhor que tem. O livro é o bom filho nascido, e na mente do escritor tecido, para levar o saber a alguém. O livro é o sábio que sem som fala. O livro é a mãe, que sem mãos embala, afagando o leitor ao lhe mostrar que o estudo é luz no caminho, que quem lê se torna passarinho, e mesmo sem asas se põe a voar. Ednice Fraga. Bem, concluindo esse primeiro bloco, retomamos o livro Hoje em Foco, Ensina-nos a Orar, de Álvaro Crispino, escritor, palestrante espírita, professor, pós-doutor em educação. Ao abordar esse tema, o Álvaro nos faz fazer uma viagem. O livro tem essa finalidade. Concluindo este bloco e já preparando o próximo, quando vamos dar a palavra ao autor do livro, Ensina-nos a Orar, Álvaro Crispino, cabe aqui uma introdução, tomando, para tanto, a pergunta 660 do Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, que trata exatamente da prece. A pergunta de Allan Kardec é a seguinte: a prece torna melhor o homem? O ato de orar pode nos fazer pessoas melhores? Eu vou apenas dar resposta dos Espíritos, ressaltar um ponto que merece uma reflexão. Está em negrito, está sublinhado. Dizem os Espíritos: estudo de si mesmas. Então, a prece pode possibilitar um estudo de nós mesmos. Por isso, pode-se entender a prece, a oração, como uma forma, um instrumento do nosso aperfeiçoamento. Como é que isso é possível? Quais são as condições que a prece deve ter para cumprir esse papel? Orar muito, fazer longas preces, fechar os olhos,
é recitar uma prece, é repetir sempre a mesma prece ad infinitum. O que é? O que é orar? Qual é a importância? Por que pensar na prece? E nesses tempos de hoje, os tempos da ciência, da física quântica, a prece é tema, objeto das religiões, ou a prece, além disso, também pode ser objeto da ciência. O que você acha? Eu vou aqui, concluindo, repito, trazer um caso para que você pense e possa ficar com isto para o segundo bloco. Na minha memória afetiva, retomando no tempo, eu me vejo um jovem, um adulto jovem. Eu tinha um parente, talvez primo do meu pai, que eu nem me lembro mais o nome, morador de um bairro ou subbairro de Nova Iguaçu, Miguel Couto. A família tinha uma preocupação com ele, porque ele era um alcoólatra. Ele bebia e, quando isso acontecia, ele não tinha controle, ele andava pelas ruas tombando, trôpego, né? Isso trazia uma grande preocupação à família. Certa feita, no bairro de Madureira, ele descera do trem e caminhava pela rua principal, mas já estava um tanto quanto alcoolizado. Se agarrando nas paredes para não ir ao chão, ele alcança um prédio que estava aberto ao público e separado por uma grade de madeira. O interior do salão e a calçada. Ele ali se apoiou por um breve instante. Lá no fundo havia um homem em pregação. Era uma igreja evangélica. E na pregação, a certa altura, o homem, o pregador, gritou: quem quiser ser salvo, quem quiser receber Jesus e ser salvo, ele bradou em alto e bom som: levante a mão! E ele, trôpego, bêbado, aquele meu parente, ergue a mão sem saber por quê e tomba para dentro do salão. E aí ele tem o primeiro contato com a religião protestante evangélica. E, meio estranhamente, ele que num gesto meio que automático, vamos colocar assim, perdidamente, confusamente, ele se entrega àquele convite: quem quer ser salvo? Quem quer ser salvo, levante a mão. E ele mudou a vida dele. Mudou a vida dele. Mas ele guardava uma tristeza, porque ele era quase analfabeto, mal lia. Tá? E ele queria ler a Bíblia. O maior sonho dele era ler a Bíblia. Era o livro dele de escolha. E ele passou, como é próprio, às vezes, dessas denominações religiosas protestantes, ele se pôs a orar. Não satisfeito, ele fez um jejum. Ele passou a noite inteira em jejum, de joelho ao chão. O que ele pedia? Ele pedia a Jesus, já que Jesus abriu ali a porta da salvação, que Jesus permitisse que ele lesse a Bíblia e pudesse ler de fato e entender. Lhe agradava ouvir o pastor. E a noite se vai, longa noite, ele em prece, quando o sol amanhece. E o sol que surge no horizonte, anunciando um novo dia, também lhe nasceu na intimidade. Ele era um novo homem. Ele toma a Bíblia e lê com profunda emoção. E passa a ler, e passa a pregar sobre a Bíblia. Certa feita eu recebi em família uma visita dele. Aquele homem grande,
transformado, porque se convertera, e a conversão, os psicólogos explicam, é um processo que, na palavra grega, é metanoia, aquilo que João o Batista pregou ao dizer: arrependei-vos. É o arrependimento, é uma mudança que vem de dentro para fora, provocado por um fato exterior, às vezes inusitado, como o caso dele, como acontecera com Paulo, quando, a caminho de Damasco, no deserto, com assopino, ele ouve a voz: Saulo, Saulo. E aí ele tomba ao chão e se converte. A história humana tem registrado esses fatos extraordinários. O que acontecera com aquele meu parente? Ele orara, ele tomara a prece, segundo o seu conceito religioso, após um longo dia de jejum, noite adentro, e isto provoca-lhe um fenômeno psicológico espiritual, e o sol que brilha lá fora, marcando um novo dia, faz-se dentro dele, e ele é um novo homem. Aqui vamos terminando esse primeiro bloco, preparando-nos para o próximo, com apenas um minuto de intervalo, e daqui a pouco estaremos de volta. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos e queridas. Estamos retomando esta edição de hoje do programa Novos Rumos. O tema é Ensina-nos a Orar, título de um livro que passaremos a examinar, estudar, refletir da lavra do nosso querido Álvaro Crispino. Antes, porém, retomemos algumas considerações que fizemos no bloco anterior, falando do livro de uma maneira geral. Um livro que é o real instrumento da cultura, da educação. O livro como uma conexão divina, onde uma letra e outra letra se aglutina para formar palavras, orações, e assim diz Ednice Fraga em seu poema sobre o livro. O livro tem estado conosco desde dias recuados da história, quando tem cumprido, desde então, o papel de disseminador, de apresentador de novas ideias, contribuindo para o progresso intelectual, para o progresso em geral da humanidade, como instrumento, repetimos, que é de cultura e educação. Falando do livro, agora passaremos a examinar um outro livro, O Poder da Oração, de Alex Carrel, nascido em 1873, vindo a óbito em 1944, médico, cirurgião francês de grande renome, Prêmio Nobel de Medicina de 1912, considerado pelos seus pares
como o homem da Renascença, pois somava um sólido preparo científico, profundo amor pelas disciplinas humanistas. Ao final de sua vida, tornou-se católico fervoroso, sem ser teólogo, mas como filósofo, pensador, pôde se debruçar sobre o poder da oração, pois, desde os dias da Primeira Guerra Mundial, quando, em seu papel de médico cirurgião, nos hospitais de campanha, pôde dedicar-se aos estudos sobre a regeneração dos tecidos e a cicatrização das feridas. Carrel teve a coragem de, nos dias tristes, nos quais nos encontramos, por enquanto, desde aquele momento do período da primeira metade do século XX ao início da segunda, tratar de um tema considerado por muitos inútil: espiritualidade, religião e, em particular, a oração. Pode-se até fazer uma observação dessa conjuntura cultural dos dias de Carrel quanto aos de hoje. Parece que a ciência do século XIX aos dias de hoje avançou, cumprindo seu papel de alavanca do progresso. Nada obstante, a religião, aquela oficial do mundo ocidental, se declinou. Pois bem, Alex Carrel trouxe-nos uma contribuição, como foi dito, sobre o poder da oração. Fruto das suas observações como médico e como filósofo, como pensador, ele pôde traduzir suas observações num livro que trata do tema O Poder da Oração. Os que exercem ou não a medicina, nos momentos de angústia, já puderam avaliar esta força sobrenatural da oração. Infelizmente, o mais ignorado entre os homens é o sentido do sagrado, o sentido da espiritualidade. Parece que o homem do século XIX, quando decretou a morte de Deus, ao século XX, perdeu esse sentido original de sua essencialidade, que é a espiritualidade ou a religiosidade. O senso moral está negligenciado de maneira quase completa, fazendo do homem moderno um ser espiritualmente cego. Ora, o sentido do sagrado exprime-se pela oração, que é quase sempre um pedido de socorro, uma elevação da alma para Deus. Trata-se de um ato de amor e de adoração para quem criou essa coisa verdadeiramente prodigiosa que é o corpo humano. Segundo Carrel, a oração representa a força do homem para comungar com o ser invisível, criador de tudo quanto existe, suprema sabedoria, através de um estado místico em que a consciência se absorve em Deus. Esse estado não é de natureza intelectual, permanecendo inacessível quanto incompreensível aos filósofos e aos sábios. Os simples, os humildes, também sentem a Deus que não está ao alcance daqueles que não sabem amar. A técnica da oração. A oração tem técnica, nos foi ensinada
principalmente por São Paulo e São Bento e a multidão de apóstolos anônimos que durante 20 séculos iniciaram os povos do Ocidente na vida religiosa. O cristianismo trouxe Deus ao alcance do homem, deu-lhe um rosto e a oração tornou-se fácil e sua técnica de execução ainda mais simples. É preciso apenas um esforço afetivo, semelhante à conversa de uma criança com seu pai. Quando o homem, no seu cotidiano, está cumprindo seus deveres, diz São Luís Gonzaga, esse agir do homem responsável, cumprindo o que lhe cabe cumprir em a sociedade, é equivalente à oração. Poder-se dizer orar e arar. Essas considerações são fundamentais para se pensar a oração. Carrel falou para os crentes incrédulos com toda a sua imensa autoridade. O império indomado da fé deve se abrir aos olhos de todos nos seus mistérios, nas suas visões sublimes. Todas essas observações sobre Alex Carrel, sobre o seu livro O Poder de Oração, é de um outro médico no seu dia a dia, no seu mistério profissional. É Carlos da Silva Lacaz. E ele faz um convite, dizendo que o professor de medicina, que se volta para o tratamento de muitas doenças, deviam cuidar seriamente desse tema, a oração. Pois bem, assentemos a importância da oração, da prece, corroborada por Alex Carrel, um pesquisador da primeira metade do século XX, da sua prática médica, do laboratório, ele, Prêmio Nobel de Medicina, pôde trazer de novo, e num contexto no qual o homem estava distanciado de Deus. Vamos falar desse tema recorrendo ao livro de Álvaro Crispino, que está hoje em análise no programa atual. Examinemos esse tema. Examinemos tomando a contribuição do nosso querido Álvaro Crispino. Ele, de maneira muito apropriada, faz uma análise na direção dada, esta que acabei de apresentar por Alex Carrel. À luz da doutrina espírita, é possível pensar na oração, nesse processo oracional, à luz da religião, da atitude mística como a exercida pelos religiosos. Mas também é possível pensá-la pela dimensão da ciência, tal qual propõe a doutrina espírita, a partir do Livro dos Espíritos, numa memorável síntese. Como diz Álvaro Crispino, afirmando no seu livro Ensina-nos a Orar, que a chamada controvérsia entre a religião e a ciência é apenas artificial. A doutrina espírita se apoia no binômio ciência e religião para tratar desse tema, como de outros, como pensadores, outros cientistas, como Laplace também fez, membros da Academia Royal Society de Londres, outros pensadores, como Max Planck, Einstein. Diz
Max Planck ou o próprio Einstein. A ciência empenha-se em aproximar-se de Deus porque ela busca os absolutos por eles criados. Tudo isso encontra-se no livro Ensina-nos a Orar, de Álvaro Crispino, que vocês agora vão poder ter a alegria e a satisfação de ouvir do próprio autor breves comentários. Obrigado, e vamos deixar vocês com Álvaro Crispino, encerrando a nossa edição do programa Novos Rumos de hoje. Olá, Edivaldo. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Quero primeiro agradecer a oportunidade de tratar dessa obra Ensina-nos a Orar. A motivação para esse trabalho se dá pelo fato da civilização, especialmente ocidental ou judaico-cristã, podíamos até considerar as civilizações do Oriente, fazerem da oração uma prática. Então a gente começa resgatando de Jesus uma proposta que ele apresenta a partir de uma provocação, de um pedido do discípulo. Senhor, ensina-nos a orar. A primeira reflexão é objetiva. Jesus orava. E isso fica patente em alguns momentos muito objetivos, muito claros do Evangelho. Então Jesus saiu para orar. Ou então Jesus se recolhia. A segunda observação é que, apesar de todos serem judeus, o discípulo diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. O que pode indicar que, apesar de todos serem judeus, Jesus orava diferente. Então eu, pessoalmente, interpreto esse pedido de outra forma, de uma forma mais ampliada. Senhor, ensina-nos a orar como você ora. E aí, Jesus oferece a oração do Pai Nosso. E, ao exercitarmos ao longo do tempo a oração do Pai Nosso, algumas características humanas são agregadas. Porque ao longo do tempo, a oração que deveria ser o canal de comunicação da criatura com o Criador, do filho com o Pai, ou na visão mais ampliada dos espíritas, do encarnado com as potências espirituais, acaba sofrendo uma série de intervenções ou interferências humanas. E aí nós temos o que a gente pode chamar da ladainha. Pai nosso que está no céu, santificado. E fica aquela repetição sem sentido das 7 frases do Evangelho. E aí depois se agregam novas orações, e nessa prática o homem recita versos de oração. E fazemos isso ao longo dos milênios, porque nós temos a ideia da reencarnação. Estamos mergulhados na história da tradição judaico-cristã e certamente repetimos essas práticas religiosas. E isso também acontece com os espíritas, porque quando nós estudamos a demografia religiosa, né, a formação das populações pela ótica da religião, a gente percebe que os espíritas são majoritariamente originários da religião católica. Então nós temos a prática do Pai Nosso.
mas muitos de nós, por conta da história, da tradição, temos essa prática da reprodução dos versos. E daí surge a ideia de trazer reflexões sobre cada um dos versos do Pai Nosso e de trazer reflexões sobre essa prática necessária que é a oração, com aquelas perguntas básicas que nós devemos fazer a tudo aquilo que acreditamos ser importante. O que, como, por quê, onde ou para quem oramos. E aí, nesse conjunto de reflexões, fica para nós a ideia de que a oração, primeiro, nos ajuda a dar direção ao pensamento. Nessa vida acelerada que todos nós estamos submetidos, nesses novos tempos, a gente está envolvido em uma série de coisas, numa velocidade extrema, com ruídos de comunicação também extremos. Estamos vivendo momentos de violência extrema, não só manifestado pelas armas, pelas práticas ilícitas dos roubos e outras coisas, mas estamos num momento de hipersensibilidade. Estamos todos muito violentos internamente, muito reativos, com dificuldade extrema de manter as relações dentro de um patamar ou de uma lógica de fraternidade. A oração como que nos ajuda a tirar esse véu, essa névoa dos olhos. E quando ela faz isso, quando ela nos ajuda a fazer isso, nos permite visualizar as escolhas, os caminhos que a vida nos oferece. Então, orar é ampliar a visão, é tirar a névoa que temos frente à nossa opção de escolha. Mas também orar é serenar as emoções. Então, quando oramos, quando nos ligamos às esferas superiores e sentimos essa vibração característica, serenamos as emoções. Aplacamos a ansiedade, aplacamos os temores, aplacamos os rancores. Então temos momentos de harmonia interior. E aí, com a visão mais esclarecida, mais clara e com a emoção de alguma forma potencializada, somos capazes de fazer escolhas melhores na nossa vida. E aí saímos desse momento reflexivo e partimos para uma vida diferenciada, porque fizemos escolhas esclarecidas, fizemos escolhas mais responsáveis, fizemos escolhas como quem efetivamente pensa a partir dos princípios espíritas, enxerga a vida a partir dos princípios espíritas. Então a obra pretende ser reflexiva, mas ela tem ao final a proposta de ajudar as criaturas a melhor viverem suas vidas e melhor escolherem os seus caminhos. Espero muito que ela seja útil a todos aqueles que tiverem a oportunidade de estudá-la. Um grande abraço a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.